Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar aqui a nossa mensagem aqui de hoje, tá? Hoje, sexta-feira, é o último dia, da nossa mensagem, o último dia da semana. Na segunda-feira, nós voltamos com essa leitura da palavra de Deus. Inclusive, hoje nós vamos ler o capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6. O finalzinho do Sermão do Monte, ali no verso 46 ao verso 49 do Evangelho de Lucas. Mas, antes da nossa leitura, eu quero desejar a todos um feliz fim de semana, desejar a todas as mamães, a todas as mães, um feliz Dia das Mães, tá? Especialmente para duas mulheres que para mim são muito importantes na minha vida, que é a minha esposa e a minha mãezinha querida, tá bom? A minha mãe, a minha esposa, enfim, duas mães, né? A minha mãe e a mãe do nosso filho, do Juan, e felicitá-las em especial, nesse dia e desejar, o que não é hoje, mas que será o domingo, mas desde já desejar aqui todo o meu carinho, minha oração, tá? E para todas as mães que estão acompanhando essa mensagem. Que Deus abençoe, siga abençoando ainda mais a vida de cada uma de vocês, tá? Bom, vamos à nossa leitura então aqui da palavra de Deus, capítulo 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Muito bem. Então Jesus começa aqui, vamos dizer assim, questionando, Questionando os seus ouvintes. Questionando aqueles que acabavam de ouvir ali essas palavras tão sábias do Sermão do Monte. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, logo ele fala ali do amor, o amor ao próximo, do amor até aos inimigos, de falar bem dos que maldizem a gente, Ele fala também do não julgar. Tudo o que a gente tem falado durante essa semana, daquilo que eu considero o conceito de um novo reino que Jesus começou a estabelecer na sua primeira vinda, tá? São conceitos de um novo reino. Lembre-se sempre daquela palavra que Jesus disse para Nicodemos em João 3 ou é 4? 3, João 3, quando ele disse: olha, Nicodemos, você é religioso, você até reconhece as obras que eu faço, você reconhece as obras que eu faço, os milagres e tal, porém, isso não é suficiente. Não é suficiente. O Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar nesse reino de Deus, tá? Então, Jesus veio trazer esse reino, o reino de Deus, que, como nós já dissemos durante essa semana, é um reino completamente oposto ao reino desse mundo, ao que a gente aprendeu nesse mundo, a cultura desse mundo. É completamente oposto, tá? E ele então desafia os que o ouvem, como eu e você, a não somente achar bonitas essas palavras, mas a realmente colocá-las em prática na nossa vida.
Então por isso que ele disse, olha, não adianta vocês me chamar de Senhor, se vocês não praticarem, não fizerem o que eu vos mando, tá? Ele começa assim, e logo ele orienta os ouvintes, ele está nos orientando aqui a comparar a nossa vida com uma construção. A nossa vida é como uma construção. As nossas atitudes, as nossas reações, tudo aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive, dia a dia, todas as decisões que a gente vai tomando dia a dia, elas são uma construção, tá? Nós estamos construindo a vida, nós vamos construindo dia a dia, tá? E ele fala da principal parte da construção, que é o alicerce. O alicerce é a base da construção. O edifício construído pode ser muito bonito, mas se ele não tiver uma base sólida, forte, firme, aquele edifício, aquela casa, ela está em perigo, ela coloca em perigo quem está dentro dela, que ela pode cair, tá? Então ela pode ser bonita por fora, mas se ela não tiver um alicerce bem feito, tá? E o alicerce fala daquela parte da construção que é invisível aos olhos das pessoas, né? Você vê o edifício, você não sabe o que está embaixo, você não vê, mas é a parte mais importante, tá? Porque em vindo uma adversidade, se não houver um bom alicerce, caiu. É como ele disse, vai cair e vai ser grande, né? Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa porque ela caiu. Então é assim que tem vivido muitas pessoas. Pessoas que foram tomando decisões erradas na sua vida, tá? E hoje se encontram na solidão, e hoje perderam a família, perderam os filhos. Por quê? Porque o que ela foi construindo é aquilo ali. Quando veio a tempestade, o vento soprou, veio a enchente, não aguentou. A construção se derrubou e a ruína foi grande. Então a gente precisa entender que a base é a fé inabalável, é a fé não no resultado, é a fé na palavra, é aquela fé que te leva a conhecer a palavra e praticar ela, mesmo que no mundo as pessoas não considerem que essa seja a forma correta, mesmo que aquilo que você aprendeu não foi isso, então você segue a palavra, porque você tem uma fé inabalável na palavra. Nós precisamos ter uma fé inabalável na palavra. O que Jesus disse, o que a palavra diz, é o que eu vou fazer, é a forma como eu vou procurar viver. Então isso é uma forma, isso é a base da construção, que vai fazer da nossa vida uma vida mais forte, mais resistente, tá? É isso que nós precisamos ver. E claro que o caminho, como Jesus disse ali, ele é mais difícil. O caminho para construir sobre um alicerce sólido traz mais dificuldade, demora mais tempo, mas é por esse caminho que nós temos que andar. Então, querido, não se deixe levar pelas ilusões, não se deixe levar pelo engano, não se deixe levar pelo engano, tá? Eu queria terminar essa leitura, vou até lá em Hebreus 11, verso 24, que diz assim, ó: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha só que interessante. Moisés, quando já homem feito, ele se recusou ser chamado do filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir, do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então aqui eu aprendo algumas coisas. Olha só, o pecado ele dá prazer? Dá.
Ele é transitório. O que é transitório? Passa rápido. Mas ele traz prazer? Traz. A Bíblia mesmo diz aqui, ó, ele preferiu, né, ser maltratado junto com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, tá? Porque ele tinha, como vai dizer ali no versículo seguinte, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, querido, é uma escolha. É uma escolha. Como você está construindo a sua vida? Porque de repente você está escolhendo os prazeres transitórios do pecado e não, muitas vezes, o sofrer por obedecer a palavra de Deus. Então, cada dia nós estamos colocando um tijolinho, construindo e fazendo, né, ali como se diz, cavando ali para construir a nossa vida, tá bom? Ainda há tempo. Olha, bispo, eu sou essa pessoa que acabei destruindo muitas coisas na minha vida. Eu sou essa pessoa. Mas nem tudo está perdido, porque você pode começar de novo. Ainda há tempo, tá bom? Então vamos orar? Prepare o seu copo com água aí agora. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos aqui agora por cada um dos que participam conosco desta oração. E eu sei que de repente essa pessoa tem ouvido a palavra, ela acha muito bonita a palavra, mas na hora de praticar, ela talvez é essa pessoa que o Senhor disse, que chama ao Senhor de Senhor, mas que não pratica a tua palavra. E alguns que estão ouvindo essa oração agora, talvez acabaram construindo sobre a areia. E quando veio a luta, a tempestade, Senhor, tudo se derrubou. A saúde se perdeu, a família se perdeu. Eu oro por essa pessoa que está arrependida e que quer recomeçar, que quer a tua presença. Meu Deus, cura, restaura, remove toda a dor, faz, ó Deus, que dá forças para essa pessoa recomeçar a vida dela. Eu te peço, Senhor, consagra esse copo com água, abençoa cada pessoa que participa conosco desta oração, o nosso dia de hoje, o nosso fim de semana. Eu oro por cada mãe, por esse dia tão especial. E eu sei que há muitas mães que têm sofrido, por causa dos filhos, mães que estão gemendo por causa da desobediência, da rebeldia, do vício, da ingratidão dos filhos. E eu oro, Pai, por essa mãe, fortalece o coração dela, abençoa, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Bom, que você tenha um ótimo fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira com mais uma leitura aqui da Palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe.